Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui ligado à parte de análises térmicas, né? Nesse caso especificamente a gente está falando sobre alinhamento de máquinas rotativas, né? Tomando como referência a quando é necessário, né, deixar desalinhado os elementos para que quando eles venham atingir o pico de temperatura de funcionamento, eles venham ficar de fato alinhados, né, eles venham ficar alinhados, né? Então, hora ou outra isso acontece, né? A gente já comentou nos últimos dois vídeos. Vamos focar aqui no cálculo e nas características aqui para entender como se compõe cada um dos elementos. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte: a variação, né, levando em consideração a subtração de um em relação ao outro. Nesse caso aqui a gente tem a variação do comprimento levando em consideração a máquina acionadora. A máquina acionadora, nesse caso aqui, o motor, né? Então aqui a gente tem a referência do motor, né? E aqui ao lado a gente tem a referência no que diz respeito à máquina movimentada, né? A máquina movida, né? Melhor dizendo. A máquina movida, que nesse caso aí seria o redutor. Beleza. Então você vai fazer a subtração de um em relação ao outro. E aí eu vou explicar essa questão da subtração no final, tá bom? Aqui a gente tem alguns dados, né, que a gente estipulou aqui para os mecanismos. Então basicamente aqui é o seguinte: o coeficiente de dilatação térmica aqui do motor, a gente está considerando 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, né, o 0,00012, multiplicado por 250. O que é esse 250? É esse HA. Esse HA representa a altura da base em relação ao centro, né? A altura da base em relação ao centro. Inclusive, algumas pessoas perguntaram, né, no Instagram sobre essa diferença. Eu falei, poxa, ó, na figura a diferença está grande ali entre o redutor e o motor. Por que isso? Aqui é só ilustração, né? Só ilustração. Até tinha comentado no último vídeo, né? O foco, né, dos elementos é de fato o centro, né? Deixa eu até deixar eles aqui alinhados. Deixar alinhados aqui para a gente entender aqui um detalhe, que é o seguinte: a referência desse cálculo é que os elementos eles estejam ali na linha de centro, né? na linha de centro ali de referência entre o eixo do motor e o eixo do redutor, nesse caso o eixo da máquina acionadora e o eixo da máquina que vai ser movimentada, né? Então, mesmo que você venha desalinhar, é importante o alinhamento prévio para que você depois faça a inserção de calços ou a retirada de calços, né? E aí depende do que você vai movimentar, se vai ser exemplo, nesse caso, se você vai movimentar para cima o motor ou vai movimentar o redutor ou vice-versa, né? Aí depende muito também da questão do peso da máquina, enfim, como é que está montado ali o sistema. Mas a referência é que você tenha o início ali do centro. Então, eles alinhados, você vai fazer o desalinhamento, né, tomando como referência que eles estejam alinhados inicialmente, né? Então, nesse caso aqui, a diferença é só puramente da ilustração. Bom, beleza. Então, esse 250, só para confirmar, ele é a distância do centro para a base. Para quem não viu o último vídeo, é importante que a gente falou algumas dicas aí referente à medição, tá bom? Tá na playlist lá de análises térmicas, né? Tá aí bem na sequência aí os vídeos. Aqui é o seguinte, aqui é um detalhe importante: 60 menos 25. O que é esse 60 menos 25? ΔT, variação de temperatura. A gente está supondo temperatura ambiente de 25 graus e que a temperatura de funcionamento do motor seja de 60 graus, né? Então, nesse caso aí, a variação seria 60 menos 25. Que nesse caso aí dá 35 graus, né, de diferença. Então aí a diferença de temperatura do motor levando em consideração o funcionamento. Redutor, a gente está considerando o coeficiente de dilatação dele de 2 vezes 10 elevado a menos 5, né, ou 0,00020, multiplicado por 400. E onde é que vem esse 400? A altura do redutor, tomando como referência a linha de centro. Então aqui a base dele é aqui o centro aqui de referência, né? Então basicamente é essa característica, mesma coisa do motor, né? Só que nesse caso aí a gente está supondo que existe essa diferença, um é 400 e o outro é 250. E aí você pergunta, poxa, mas como é que a gente pode fazer essa análise de diferença se
as alturas são tão diferentes. Como eu falei, a linha de referência é o centro do eixo do motor, né? Do eixo do motor e do eixo do redutor. É basicamente o seguinte, vamos fazer aqui uma ilustração genérica aqui. É como se o eixo, né? Vou até deixar aqui mais espessa, como se o eixo ele fosse essa linha aqui central, né? O eixo dos dois elementos fosse a linha central. O comprimento do elemento 1, né? Vou pegar aqui, o comprimento do elemento 1 e o comprimento do elemento 2, né? O comprimento do elemento 2, ele não vai ter impacto, esse comprimento, né? No que diz respeito a, não diria nem a fórmula, né? Porque a fórmula em si vai ter impacto, né? Mas é mais ligado à questão da lógica, né? É como se você estivesse fazendo um cálculo de dilatação linear, né? Um cálculo de dilatação linear. Então o que é que acontece? É como se a base dos elementos fosse o solo. Só que no caso, né, o solo, quando eu falo aqui, é um elemento de apoio. Só que nesse caso é o eixo, né? Então, assim, obviamente, quando eles tiverem a variação de comprimento, né, se você for pegar ali pela totalidade, vai ter uma diferença muito grande, né? Vai ter uma diferença muito grande e dizer, poxa, não faz sentido. Só que o problema é que, né, ou a solução, né, é que ele vai estar alinhado pelo eixo, pelo centro, né? Então esse comprimento que vai estar aqui para fora, né, entre aspas, não vai ter impacto ali no funcionamento, tá bom? Então ficar atento com isso, né? Não se preocupar com essa diferença, já visto que você vai fazer o alinhamento ali pelo centro, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui. Então 400 milímetros ali a altura do redutor, né, tomando como base o centro e a base e o centro do eixo. Variação de temperatura, temperatura do redutor no pico de funcionamento vai ser 40 graus, menos a temperatura ambiente. Obviamente a temperatura ambiente é a temperatura para os dois elementos, né, que vão estar no mesmo ambiente. E aí no caso, realizando esse cálculo aqui, né, vai dar igual a 0,105 e realizando esse cálculo aqui vai dar igual a 0,12. E aí é que vem um detalhe, a subtração. 0,105 e 0,12. 0,105 é menor do que 0,12, então o valor ele ficou negativo. Vou até dar um zoom aqui. O resultado final ficou aqui, ó, menos 0,015. Aí vem um detalhe, poxa, menos 0,015. O que é que isso significa na prática? O elemento vai aumentar, vai diminuir, enfim, né? O que é que isso significa? A gente tem que entender o seguinte. Como a gente está focando nessa parte aí do eixo, né? Deixa eu tentar fazer um esboço aqui, né? Você tem o eixo do elemento 1, você tem o eixo do elemento 2, né? Tem o eixo de um e o eixo do outro. Então, vou colocar aqui uma linha rosa para identificar, né? Fazer referência a esse centro. Aqui. Então, com base nesse centro, o que acontece? Aqui a gente está vendo que a variação, né, dos dois elementos vão ser diferentes. Se a variação fosse igual, aqui daria 0. Então significaria que não teria diferença. Se não tem diferença, significa que você pode deixar eles alinhados que não teria problema. Mas aí existe uma pequena diferença, né, e até a gente vai comentar sobre isso. Então, na prática, o que é que está acontecendo? A máquina acionadora, que no caso é o motor, ela vai ter uma variação de comprimento de 0,105, né? Ou seja, 105 milésimos de milímetro. A máquina que vai ser movimentada, o redutor, vai ter uma variação aí de 120 milésimos, né? Que é o 0,12, né? No caso aí é 12 centésimos, é a mesma coisa de 120 milésimos. Beleza, então quem vai variar mais do comprimento é essa máquina, que é a máquina que vai ser movimentada, né? Ou seja, essa máquina aqui ela vai subir mais, né? Ela vai subir mais. Se elas ficassem, se você alinhasse elas duas, deixasse o alinhamento zerado, né? Ela atingiu o pico de temperatura, essa máquina movimentada ela vai subir mais, vai subir ali o 0,12. A outra vai subir o 0,105. Ou seja, essa outra aqui ela vai subir menos.
ela vai subir menos. E essa aqui vai subir mais. Logo nesse caso, a máquina movimentada, ela deve ficar... Vou até colocar aqui a observação. A máquina movimentada... Máquina movimentada, ela deve ficar... menos 0,015, 15 milésimos de milímetro, né? Ela deve ficar 15 milésimos de milímetro abaixo da máquina acionadora, no caso o motor. Né? Então ela deve ficar um pouco ali para baixo. Por quê? Quando elas atingirem o pico de comprimento, essa máquina movimentada ela vai ficar igual com a máquina acionadora. Né? Então é isso que deve ocorrer. Então, quando o valor ele ficar negativo, a máquina movimentada ela deve ficar para baixo, abaixo da linha de centro. Quando o valor aqui ele ficar positivo, quem vai ficar para baixo é a máquina acionadora. Né? Então a máquina, vamos supor que ficou aí 0,015. Então o motor ele deveria ficar esses 15 milésimos abaixo da linha de centro ali do redutor. Só que não foi o caso, né? Que ele ficou negativo, então a máquina movimentada ela vai ficar aí menos 15 milésimos para baixo, para que quando eles dois atinjam o pico de comprimento, obviamente, eles fiquem alinhados, tá bom? Então é basicamente isso. Essa semana a gente vai fazer um vídeo referente a tempo de aquecimento, né, de fluido. Né? E depois a gente vai falar sobre a placa do motor. Né? A gente tinha comentado aqui sobre o grau de isolação, né? Que é uma parte térmica aí do motor. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!